Pastor, uma questão me intriga muito quando é levantada nas igrejas, especificamente nas igrejas evangélicas, né, que seguem a Bíblia. Porque em Mateus 15:11, Jesus responde que o que entra pela boca do homem não é o que o contamina, mas sim o que sai da boca. Então, eu tenho perguntado nas igrejas e por onde eu tenho passado, né, conversado com alguns pastores, e eles dizem que esse versículo aqui anula toda aquela parte do Antigo Testamento onde foram proibidos alguns alimentos ao homem. Eu queria saber o que significa esse versículo e se na verdade era isso. Jesus estava dizendo que o nosso alimento ele não nos contamina, mas aquilo que a gente fala, aquilo que a gente joga no ar é o que nos contamina. Ok. Aqui em Mateus capítulo 15, o que está sendo discutido aqui? Jesus e a tradição dos anciãos. Havia uma tradição entre os judeus. Qual era a tradição? Antes de um judeu se assentar à mesa para se comer, ele lavava as mãos. Era a tradição de lavar as mãos. Os discípulos chegaram com Cristo para comer junto com outros judeus e eles sentaram-se à mesa e não lavaram as mãos. Aí os judeus começaram a criticar os discípulos e a Jesus, dizendo: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E a tradição nossa ensina que nós devemos lavar as mãos. Eles tinham essa tradição. E segundo os códigos judaicos, quando não havia água para se lavar as mãos, eles deveriam ainda fazer o ritual, como se estivessem lavando as mãos, mesmo sem água, e depois se assentar para comer. Então Jesus, quando disse assim para eles, o que entra pela boca não contamina, está dizendo o seguinte: o fato dos discípulos estarem comendo, tendo seguido o ritual de vocês ou não, não é o que vai contaminá-los. Porque isso é uma tradição de vocês. A Bíblia nem pede isso. Em momento algum Deus pediu isso, que nós lavemos as mãos como tradição, certo? Aí Jesus diz assim, o que entra pela boca não contamina. Se eles vão comer com ou sem lavar as mãos, não vai contaminar. Agora o que vai contaminar é o que sai do coração. Porque dele procede as impurezas, as maldades. E Jesus em outra parte vai dizer o seguinte: vocês agem assim e no coração ficam intencionando me matar. O que é que prejudica de fato? Vamos entender desse jeito. Se Jesus estivesse liberando todas as coisas para nós comermos, como pretendem alguns pastores, por que é que nós não podemos ingerir uma cobra venenosa? Por que é que nós não podemos comer alguns insetos que existem na natureza? Por que é que nós sabemos que existem certos tipos de coisas que, quando ingerido, nos levam à morte? Mas Jesus não liberou todas as coisas? Quem disse isso que ele liberou? Jesus não está discutindo com o judeu alimento limpo e imundo, porque o judeu nem tocava em alimento imundo. Não é essa a questão. O que Jesus está rebatendo é uma tradição judaica que eles queriam que os discípulos se encaixassem.